No vídeo de hoje, Por Trás do Muro de Berlim, um texto escrito pelo pastor Claudionor Correia de Andrade e publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1990. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No último mês de novembro, fomos surpreendidos com uma súbita e inesperada notícia. O Muro de Berlim já não constituía qualquer obstáculo à passagem dos alemães orientais ao setor oeste da cidade, administrado pela Alemanha Ocidental. Nos países democráticos, as novas foram recebidas com um misto de alegria e prudência. Para os mais entusiasmados, a medida representou um estupendo avanço da civilização. Haja vista a declaração do presidente George Bush. Os acontecimentos na Europa Oriental significam a desintegração do comunismo totalitário. O otimismo do mandatário norte-americano não foi compartilhado pelo líder francês Valéry Giscard d'Estaing. Os recentes acontecimentos de Berlim colocam para os europeus o problema da reunificação alemã e todos os habitantes do mercado comum sofrerão as consequências de uma Alemanha reunificada. Ponderou outro político francês que o mundo ocidental deveria acolher com mais reservas a liberalização das fronteiras entre ambas as Alemanhas. A temida reunificação das nações teutônicas não passa, por enquanto, de recatado namoro. Mas, se depender do chefe do governo alemão ocidental, o projeto concretizar-se-á o mais depressa possível. Quando soube que os alemães orientais estavam autorizados a transpor o muro, Helmut Kohl reagiu. Viva a Alemanha livre! O presidente da Alemanha Oriental, todavia, deixou claro: voltar às fronteiras mais permeáveis não significa de forma alguma colocar em questão as fronteiras atuais. Eis o que Egon Krenz quis dizer: a reunificação das Alemanhas não está sendo cogitada pelas autoridades comunistas. O que a Bíblia diz? Esclarecemos de início que a Bíblia nada diz especificamente sobre o Muro de Berlim. No universo das profecias, contudo, podemos extrair desse feito importantíssimo alertas à nossa perseverança espiritual. Procuraremos interpretar esse episódio com moderação e equilíbrio. Caso contrário, corremos o perigo de induzir os indoutos a descrer da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a franquia das fronteiras entre ambas as Alemanhas está sendo encarada como o prenúncio de uma paz duradoura. A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, por exemplo, asseverou com incontida vibração: recebemos com entusiasmo a decisão de abrir o muro. Se a senhora Thatcher, porém, volver o olhar à história, verificará ter sido a Segunda Guerra Mundial precedida por um brado de paz. E, por coincidência, fora um primeiro-ministro inglês quem anunciara ao mundo estar afastada da ameaça de um confronto global. Como Chamberlain estava enganado. Toda essa euforia é apenas o cumprimento daquilo que profetizou o apóstolo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem a dor de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 de Tessalonicenses 5:3. Estas palavras de Paulo estão se fazendo mais do que reais em nossos dias. Nunca se falou tanto de paz como agora. As conferências se sucedem, os diplomatas não cessam de cruzar os continentes com novas propostas e retornam sempre com efêmeras esperanças. Na essência de cada conversação, um medo velado e travestido de ódio.
É por isso que todos falam de paz e não deixam de se referir à segurança. Nessa frenética Babel, cada um procura seus próprios interesses, enquanto o bem comum é atropelado e posto à margem do Danúbio. Com a liberação das fronteiras alemãs, os feitores da paz tornaram-se mais eloquentes. Passaram a idear o início de uma nova era nas relações entre o Ocidente e o Oriente. E, em prol dessa nova era, empenham-se com zelo inconsequente. Afinal de contas, o mais importante e lutuoso símbolo da separação da família adâmica, simbolicamente caiu, o Muro de Berlim. O que os políticos ignoram é que o homem da iniquidade prepara veladamente sua plataforma para seduzir as nações. Conforme previu o apóstolo Paulo, o enviado de Satanás apresentar-se-á como a única alternativa para se resolver todos os problemas humanos. E, infelizmente, suas palavras serão levadas a sério e todos o aceitarão como líder máximo. Com vivas cores, Paulo traça o perfil desse tenebroso personagem. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, segundo de Tessalonicenses 7 e 12. Por enquanto, os incautos estão dizendo paz. Daqui mais a algum tempo dirão também segurança, paz e segurança. Eis o binômio da plataforma do anticristo. Os que servem a Deus, todavia, sabem que a paz só será efetivamente implantada neste mundo quando o príncipe da paz estabelecer o seu justo e eterno reinado. Isaías 9:6. Não devemos nos entusiasmar com o figurado abatimento de um muro, se a hipocrisia e a malquerença ainda continuam orgulhosas e altaneiras. Mas quando Cristo vier, todos os muros cairão e as fronteiras todas serão dilatadas. A nação alemã será reunificada? A derrubada simbólica do Muro de Berlim trouxe outra inquietante pergunta à tona. A nação alemã será reunificada? A reunificação dos germanos sempre constituiu-se num problema muito sério. Desde que se dirigiram à Europa, por volta do século IV a.C., viram-se as voltas com essa difícil questão. No século XVIII, por exemplo, a família teutônica estava mais do que fragmentada. A Prússia e a Silésia formavam um poderio à parte. A Pomerânia estava em poder dos suecos e o Oldenburg dos dinamarqueses. Tão grande era a fragmentação que, nesse período, havia no território alemão de 1.500 soberanos. Alguns potentados não chegavam 12 milhas quadradas. Em 1835, o Congresso de Viena deu novas feições à Alemanha. Foi criada a Confederação Alemã, composta de 35 estados e 4 cidades livres. Entre as unidades autônomas destacavam-se os reinos da Prússia, Saxônia, Hanover, Baviera e Württemberg. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a unidade alemã ganha corpo. Ao ensejo do conflito, declarou o imperador Guilherme II: "Não tomo conhecimento de partidos ou religiões. Somos todos hoje irmãos alemães e somente irmãos." No término da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do regime nazista, o povo alemão é arbitrariamente seccionado. Formam-se então 2 novos estados
ideologicamente antagônicos, um sob a influência de Moscou e outro sob orientação do mundo ocidental. Em 1961, 12 anos após a criação de ambas as Alemanhas, os comunistas iniciam a construção do muro que, da noite para o dia, dividiu famílias e provocou irreparáveis traumas. Com respeito ao desmembramento da nação germânica, o pastor Abraão de Almeida narra-nos em seu livro Israel, Gog e o Anticristo um fato bastante curioso. O conhecido missionário João Colenda, quando pastoreava uma igreja no Texas, Estados Unidos, antes dos nazistas deflagrarem a Segunda Guerra Mundial, apresentou um estudo profético em que mostrava o lugar exato onde a Alemanha deveria ser dividida. Suas predições, baseadas em Ezequiel 38 e passagens paralelas, cumpriram-se rigorosamente. Se essa interpretação estiver correta, chegamos à conclusão seguinte: a unidade do povo germânico continuará como sonhado ideal, pelo menos até o término desta dispensação. Em primeiro lugar, porque está destinada ao ramo oriental da família alemã uma inglória tarefa: acompanhar Gog em sua investida contra a terra de Israel. Em Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, os alemães orientais são identificados como pertencendo à casa Togarma. Os estudiosos são quase unânimes quanto à interpretação deste texto bíblico. Entretanto, não podemos evitar a pergunta: não pertencem os alemães à mesma família? Não. Eles são oriundos de um único clã, mas não da mesma família. No 10º capítulo de Gênesis, verificamos que Gomer foi pai de 3 filhos, Askenaz, Rifá e Togarma, versículo 3. Deste clã, Ezequiel cita como fazendo parte do bando de Gog o próprio cabeça Gomer e Togarma. Com base nas anotações da Bíblia de Dax, podemos divisar a filiação dos germanos. Os alemães ocidentais são identificados como descendentes de Askenazi. Em hebraico, aliás, Askenazi é a palavra usada para traduzir o gentílico alemão, quanto os alemães orientais convencionou-se a olhá-los como procedentes do ramo de Togarma e, como já dissemos, acompanhar a Gog em sua investida contra Israel. Mas há alguma diferença entre as famílias alemãs? Sim. E essas diferenças não foram criadas artificiosamente pelos teólogos para que as profecias bíblicas se cumpram. Elas são registradas por historiadores seculares que, na maioria das vezes, não interpretam a história sob o prisma da providência divina. Entre os muitos contrastes existentes entre ambos os povos alemães, apontamos o militarismo. Desde os mais recuados séculos, os orientais vêm se destacando por uma vontade aguerrida e amor às armas, haja vista que a temida Prússia ocupava a parte leste do território teutônico. Os ocidentais, por seu turno, sempre foram mais afeitos a soluções moderadas. Da Enciclopédia Mirador, extraímos este trecho. O elemento dominante na Prússia é o conservador. Do Oriente, ao qual se opõem as províncias ocidentais de origem diversa, inclinadas ao liberalismo e, naturalmente, a Alemanha do Sul. Terminada a Segunda Guerra, o Conselho Aliado de Controle resolveu, no dia 25 de fevereiro de 1947, extinguir a Prússia. No documento expedido pelo órgão, o ramo oriental da prole germânica foi caracterizado como a encarnação do militarismo e da reação na Alemanha. Observa-se hoje que essa tendência não diminuiu, continua tão acirrada quanto antes. Portanto, a hermenêutica do pastor João Colenda mostra-se correta e equilibrada. Enganam-se os que veem na derrubada simbólica do Muro de Berlim a reunificação das Alemanhas. O que está acontecendo? Sim, o que está acontecendo no mundo? Os fatos sucedem-se com tanta rapidez que até mesmo os mais abalizados analistas internacionais veem-se perplexos. Os historiadores não mais conseguem interpretar com lucidez a evolução do drama humano.
Os cientistas políticos e sociólogos também se encontram confusos. Restam-nos as Sagradas Escrituras. Em todas as nossas indagações, pois, recorramos às profecias. Fontes de eterna e copiosa luz, somente elas poderão responder-nos o que está ocorrendo. Neste artigo, à luz da Palavra de Deus, fizemos uma rápida análise dos últimos acontecimentos na Europa e que nos tem assolado tantas interrogações. Aparentemente, tudo não passa de contingências e manobras políticas. Quando nos voltamos à Bíblia, porém, verificamos que os planos divinos concernentes aos últimos tempos delineiam-se com fortes traços em cada contingência e manobra. Verificamos também que o Todo-Poderoso não está ausente da história. Pelo contrário, comanda-a e encontra-se sempre pronto a intervir em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Deus não é omisso, é o protagonista por excelência da história. Para os que esperamos o retorno de Cristo, o mais importante não é a derrubada do Muro de Berlim. O mais importante para nós é que a parede que nos separava do Pai foi posta abaixo, pelo sacrifício expiador de Cristo Jesus. Efésios 2:14. Esta parede somente Cristo poderia derrubar. Aleluia! Cláudio Honor Correia de Andrade, Jornal Mensageiro da Paz, janeiro de 1990. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.